Olá, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Fabrício Galego por aqui. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, os 365 dias com o Pai. Quero ler com você hoje um texto muito intrigante da Bíblia. Está lá no Salmo 88, eu vou ler. Gostaria de ler, todo esse Salmo 88 hoje, porque é um salmo incrível, que a gente pode tirar grandes lições dele. A gente vai falar um pouco a respeito do silêncio de Deus e do sofrimento dos seres humanos. Estamos nessa caminhada, 365 dias com o Pai, e esse aqui é o dia 99 dessa caminhada. Hoje a gente vai falar sobre esse silêncio de Deus. Se é novo por aqui, aproveita para se inscrever, tá bom? Que eu estou fazendo essas meditações em cima da palavra de Deus, tá? Estou fazendo também um manuscrito diário, e a minha expectativa é que no final desse processo eu possa editar esse livro, produzir ele, que é um presente meu para o meu filho, que meu filho ainda é pequeno, mas um dia eu quero deixar isso para ele no futuro, esse presente para ele. E pode te servir também. Então, se você tem interesse na palavra de Deus e quer meditar comigo, só seguir aí, se inscrever, e sempre que eu lançar um vídeo novo, você vai acompanhando, tá bom? Vamos ler o Salmo 88? Eu quero ir lendo ele aos poucos, esse salmo, e comentando um pouco a respeito dele, tá? Ó Deus, ó Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue a Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. O Salmo 88, ele é considerado o salmo mais triste que existe na Bíblia, de menos esperança. O salmista, ele é intitulado aqui no título aqui do salmo, se você ler, provavelmente sua Bíblia tem um títulozinho, tem assim, Poema do Israelita Emã. Emã, esse homem, ele era um levita, provavelmente ele trabalhava ali cuidando das músicas, né? Esse levita. E o Emã, nesse salmo especificamente, ele não coloca nenhuma palavra de esperança. Tudo que ele coloca nesse salmo é uma expressão da sua tristeza e do sofrimento que esse homem passou na vida dele. E ao ler esse salmo, a gente se depara com essa realidade do sofrimento humano. E muitas vezes, diante do sofrimento humano, como deve ser o nosso coração, ou como está o nosso coração diante do sofrimento humano. Então ele já começa aqui dizendo que ele clama dia e noite. Então Emã, ele está constantemente pedindo socorro a Deus, pedindo que Deus o ajude, pedindo esse socorro de dia e de noite. Que a minha oração chegue diante de Ti, inclina os Teus ouvidos e o meu clamor. É interessante ver que Emã, ele dirige o seu pedido a Deus e não a outras alternativas, senão o próprio Deus. Muito provavelmente porque esse homem passou por um sofrimento que só Deus poderia livrá-lo dessa situação. O Salmo 88 não diz exatamente o que esse homem passou, só mostra a sua expressão de sofrimento. Mas pode ser a situação mais adversa. Nessa situação ele clama a Deus dia e noite que o ajude, que escute esse clamor dele, como alguém insistente que bate na porta pedindo por socorro. Esse é o salmista, né? Minha vida está à beira da sepultura, sou contado entre os que descem a cova. Sou como o homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Naquela época, quando os exércitos iam para a guerra, hoje em dia, se alguém vai à guerra, um exército vai à guerra, a gente vê às vezes aqueles filmes de Segunda Guerra Mundial, quando um soldado ele é abatido,
os outros soldados, eles vão ali tentar resgatar aquele homem, né? Tem até o médico lá, né, que vai para tentar conter aquele sangramento, aquele ferimento do soldado para tirá-lo do campo de batalha. Naquela época, na época do povo de Israel, era diferente. Quando um soldado era ferido em campo de batalha, ele não tinha esperança de se salvar, não havia médico ali. O que os outros soldados faziam com essa pessoa? Deixavam ele para morrer, jogavam ele junto com aqueles que já estavam mortos. Então essa é a ilustração que o Emã fala aqui, de que ele foi atirado junto com os outros mortos, deixado, olha o tamanho do sofrimento desse homem. Ele foi largado para morrer, como um soldado que foi ferido. Talvez ele tenha passado por uma situação de doença, né? Pode ser que isso seja para ele uma situação muito desesperadora. Versículo 6, puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Sabe que, normalmente, ou em muitos casos, o sofrimento ele é causado pelo inimigo, pelo diabo, até mesmo por coisas erradas que a gente faz, que nos levam ao sofrimento. Mas é interessante que, em certas situações, Deus nos faz passar por um sofrimento. A Bíblia, ela não esconde isso, de que Deus conduz o seu povo, muitas vezes, por uma situação que é desconfortável para eles. O próprio Antigo Testamento, o povo de Israel, ele sofreu muito a mão dos babilônicos, dos persas, dos medo-persas, né? Foram levados cativos da terra prometida, e o Antigo Testamento mostra que não foram os babilônicos que intentaram contra Israel, mas Deus fez com que eles fizessem isso para fazer o povo de Deus passar por esse sofrimento, porque Deus ele queria curar esse povo, como Deus quem está naquele momento específico disciplinando o povo dele, né? Então, em certas situações, Deus ele está cuidando de nós e nos fazendo passar por aquela situação difícil. Fabrício, quer dizer que toda situação, Deus ele é esse Deus malvado que faz isso conosco? Não, Deus não tem maldade nele, não tem maldade, mas ele tem desígnios e propósitos que são maiores do que o nosso entendimento. São mais amplos, são mais elevados. E quando nós estamos passando por aquele sofrimento, a gente não entende. E talvez nessa vida a gente nunca vai entender determinadas coisas. Por exemplo, uma criança que sofre. Como a gente vai entender uma coisa dessa? Um filho querido que perde a vida no ventre materno. Talvez uma expectativa de que aquela criança se forme e ela é tomada. A gente não entende o porquê que determinadas coisas acontecem. E sabe, a gente nem precisa entender tudo. A gente basta confiar em Deus, segurar na mão dele e dizer: estamos passando por essa situação, nós esperamos em Ti, Senhor, esperamos em Ti. Versículo 8. Afaste-se de mim afaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste... Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. As minhas vistas já estão fracas de tristeza. Até algumas pessoas pensam que Emã ele estava com lepra, por exemplo, que era uma doença que tendia a colocar essa pessoa no isolamento, né? Afastava essa pessoa. Mas essa interpretação talvez não é a mais certa, porque afinal de contas ele era levita, né? E os levitas, quando tinham lepra, eles não podiam servir como levita, né? Então fica essa dúvida, qual que era essa situação? Talvez era mais esse versículo é mais como uma figura de uma ilustração que ele está colocando do isolamento que ele se sentiu, quão apartado ele se sentiu e distante do favor de Deus no meio do sofrimento dele, tá? Versículo 9. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A Ti, Senhor, clamo cada dia.
A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Então olha só, Emã aqui ele está se defendendo diante de Deus e ele está dando a Deus argumentos os quais ele acredita que ele não chegou o momento dele de morrer propriamente dito, porque ele louva a Deus, ele serve a Deus, então ele coloca esses argumentos diante de Deus. Se ele morrer, ele não vai louvar mais a Deus, né? Então ele está se defendendo diante de Deus, né? Se você tivesse que chegar diante de Deus hoje e se defender, por que você não quer morrer hoje diante de Deus? Que argumentos você usaria diante de Deus? Que argumentos você usaria diante de Deus? Emã aqui ele está usando esse argumento do louvor, que ele louva a Deus, que ele está conectado com Deus. Que ele está conectado com Deus. Versículo 11. Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Tá vendo? Ele está se defendendo que ele não quer morrer, né? Ele tem um apreço pela vida dele e a vida dele orbita ao redor do louvor a Deus. Então esse homem, ele é um homem dedicado à obra de Deus, dedicado a Deus. Versículo 12. Acaso são conhecidas as tuas maravilhas nas regiões das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Olha só que está falando aqui quando as pessoas morrem, né? Aí chegamos no versículo 13, ó. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Porque, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto. Então veja que esse homem, no meio do sofrimento, mesmo assim, ele clama a Deus dia e noite. Ele acorda de manhã e ele se dá conta do sofrimento dele. E o primeiro impulso dele é clamar a Deus. Ele clama durante todo o dia a Deus. O clamor dele é constante e ele está dizendo que Deus escondeu o rosto dele. Escondeu o rosto, né? Virou o rosto, não está dando ouvidos ao clamor dele. E esse versículo aqui, ele entra em ressonância com o que Jesus passou na cruz. Quando Jesus se fez pecado por nós, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que viraste o teu rosto e me deixaste sofrer? Então esse versículo é um versículo até profético, que aponta para Jesus, para o sofrimento de Jesus lá na frente. Lá na frente, o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, experimentou a solidão, o abandono, o silêncio de Deus diante do sofrimento. Diante do sofrimento. Por que nós, então, não podemos passar por situações em que nos sentimos assim da mesma forma? Se o próprio Senhor Jesus passou, sentiu esse sofrimento. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abate a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. E assim termina o Salmo 88. Um homem que está passando pelo vale, passando pela solidão e pelo momento difícil. Existem algumas aplicações que eu tiro desse texto. A primeira delas é que os grandes homens de Deus, os grandes heróis da fé, até essas pessoas passam por momentos difíceis. Passam pela depressão, pelos momentos de que elas se sentem abandonadas e pelos vales profundos. Às vezes, a gente atribui o sofrimento como sendo falta de fé. Está sofrendo porque ou você fez alguma coisa errada, ou sei lá, você está tendo pouca fé naquilo, né? Certa vez eu vi uma senhora que o filho estava com câncer, sendo conduzido aos últimos dias de vida dele, e levaram pessoas para orar por aquele jovem, e desferiram contra aquela família uma palavra terrível. Falaram assim, ó, a cura do seu filho está na quantidade da fé que você tem. Se você tiver fé, ele vai ser curado. E aquele jovem veio a morrer. E isso infligiu sobre aquela família um peso, além da perda daquele jovem, a falta de fé deles, como se ele tivesse,
a morte dele fosse culpa dos pais que não tiveram fé. Isso não é verdade. Grandes homens, grandes heróis da fé passaram por momentos de dificuldade na vida, passaram por dificuldades e até momentos em que a nossa fé ela titubeia, momentos em que a nossa fé é vacilante, que nós estamos com dificuldade de permanecer firmes com Deus. Isso é uma realidade para todos nós. Deus em nenhum momento abandonou a irmã, em nenhum momento. Talvez as vistas de irmã não enxergaram o cuidado de Deus, por isso ele estava com essa aflição tão profunda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Até aqui, ao longo da história da humanidade, Deus nunca desamparou ninguém. Deus cuida de nós. Ele é o nosso protetor, o nosso refúgio. Olhe para a sua história de vida. Olhe para os momentos que você vivenciou com Deus. Nos momentos mais difíceis, Deus te segurou pela mão. Esteve ao seu lado. Esteve na minha vida. Se eu for sincero comigo mesmo, com Deus, eu vou ver que Ele cuidou de nós. Cuidou de nós. E talvez alguns momentos a gente não percebeu esse cuidado de Deus. Talvez você tenha até mágoas no seu coração com Deus, porque Ele fez silêncio nos momentos em que você precisou. E eu quero te trazer de volta para o versículo 13, que para mim é o versículo chave desse central desse Salmo 88, que é: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro, já de manhã minha oração chegará à tua presença. Não canse de clamar a Deus. Algumas pessoas, quando elas são contrariadas e não escutam a voz de Deus, ou a resposta favorável de Deus, ou estão diante do silêncio de Deus, pensam que Deus não existe e viram pessoas que não acreditam em Deus. Mas isso não é verdade. Deus é bom e Ele cuida de nós, mesmo que os nossos olhos não estejam olhando e contemplando naquele momento. Espero que essa palavra venha trazer esperança para você e um renovo da sua esperança em Deus e não desespero. Tá bom? Medite nisso. Talvez você está passando por momentos difíceis e volte para o versículo 13. Clame por socorro de manhã e de noite. Fique com Deus e a gente se vê na próxima.